Então, acho que, não sei se vocês perceberam, vários indígenas aqui presentes falaram sobre as suas histórias, e o que deu para perceber é que todas as histórias elas são iguais, né? Então, a retomada é nada mais, nada menos que a reconquista de nossas terras, né? Um grande exemplo disso, quando eu faço questão de falar que eu nasci aqui em São Paulo, porque nosso povo pancararu migrou para São Paulo por conta da represália, né? Então, nós, povos indígenas nordestinos, que tivemos o primeiro impacto, né, com os colonizadores, desde 1500, que a gente temos relato, né, onde eles foram diminuindo o nosso território, diminuindo o nosso espaço, nos comprimindo, às vezes nos exterminando, né, e tirando nós, empurrando nós para os cantos, para as terras menos produtivas. Então, em 1939, por falta de espaço para trabalhar, até porque o sertão, né, o sertão, como eles dizem lá na linguagem, é coco seco, né? Então, porque é um lugar duro de sobreviver, e para onde eles empurraram para nós, para o alto da serra, né? Longe das margens do Rio São Francisco, onde nosso povo vivia nas margens do Rio São Francisco, nosso povo foi obrigado a migrar para São Paulo a partir de 1939. Então, eu fiz questão de falar que eu nasci aqui, e já vendo a história dessa questão. Então, isso se identifica com a história de muitos e muitos povos. Ontem eu conversando com o Sassari, contou a realidade. Eu saí daqui em 2000, né? Eu retornei à terra original do meu povo, em 2000, já tenho 11 anos. E conversando com o Sassá, ele falou de que aqui, hoje em São Paulo, existe 54 povos indígenas, né? Sendo que naquele tempo só existia, assim que a gente tinha relato, de 6 povos indígenas, né? Contando com os Guarani, que são originários daqui. E então essa quantidade, essa migração dos povos indígenas para cá, para São Paulo, é um retrato do aumento da população indígena e a diminuição das terras, né? Isso ocasionou a questão das retomadas, né? Nós não estamos tomando o que é o do branco, nós não estamos querendo o que é o do branco para nós virarmos latifundiários. Nós queremos nosso espaço de sobrevivência, nós queremos a subsistência de nosso povo, nossos povos, né? Porque da terra a gente só não tira o cultivo, da terra nós tira a nossa ciência, né? Se hoje eu me pinto com toá branco ou com toá vermelho, eu vou tirar na onde? Vou tirar na terra. Se hoje eu vou pegar um remédio, né? Se eu vou fazer, pronto, eu vou fazer o meu campiô para me fumar, eu vou pegar a raiz que vem da terra, né? Da Jurema. Então a terra para nós é o bem prioritário, porque sem terra nós não somos ninguém, né? E o índio sem terra é obrigado a migrar para cá, né? Então, ou para outras grandes cidades para tentar sobreviver, né? Que é o mínimo que a pessoa ocupa. Então a gente, assim, nessa caminhada ao longo dos tempos, eu venho acompanhando várias retomadas, né? A última que aconteceu no meu povo foi em 92, quando estava lá, estava aqui. Foi a retomada da Carira, né, que é as margens do Rio São Francisco. Graças a Deus nosso território chegou e hoje já é um espaço demarcado e homologado, né? E assim, a questão de várias estratégias por conta dessas retomadas que a gente encontramos, uma delas foi o extermínio, né? O primeiro, né? No Nordeste tivemos que deparar com os coronéis, com o cangaço, né? E com os poceiros. E também com o governo, com as grandes obras impactantes, né?
PAC, né, em outros tempos com grandes hidrelétricas como a Chesf, construídos barragens de Taparica, como tem uma parente ali que diz que é da Quixaba, ela conhece. Então, a gente tivemos que lidar com todas essas questões e com o governo também. E algumas estratégias para esbarrar o nosso meio de organização, que uma estratégia da gente foi criar, fazer essas retomadas para reconquistar nossas terras, eles também criaram mecanismos para esbarrar a nossa organização. Um deles foi o extermínio, como nossos parentes aqui disseram, né, onde assassinaram muitos índios, né, mas eles não se contentaram com isso, porque também a mídia estava dando uma visão, um foco muito grande para nós. Então, alguns índios que foram assassinados se tornaram mártires. Então, eles fizeram o tiro deles, saiu pela culatra. Eu comentei a história de Chicão Chucuru. A outra estratégia que eles criaram foi a criminalização. Como tornar esses índios bandidos, né? Bandidos por lutarem pela terra deles, lutarem pela sobrevivência deles. Hoje tem cálculos enormes de índios presos por estar lutado. É difícil hoje você ver uma liderança de frente, de ponta, de um povo que não tem um processo na justiça por lutar por seu povo. Por exemplo, Valdelice, Tupinambá, Joel Braz, Pataxó de Prado, que tem um processo, Marquinho Chucuru, Neguinho Trucá, Gerson Pataxó, entre outros e outras lideranças indígenas que hoje estão respondendo o processo por lutarem pela sua terra. Então, e Babal também, né? Babal, o caso da Quissera, irmã de Babal, que foi presa no aeroporto de Ilhéus, amamentando sua filha. A Polícia Federal levou ela presa e a filha dela ficou, filho de 3 meses amamentando. Então, hoje nós se sentimos, não sei como dizer, acho que em muitos lugares hoje em Ilhéus, como o Ivana falou, Potira, você se sente um grande bandido, um grande traficante, um grande criminoso, e você está andando e se identificar como indígena. As pessoas já olham com aquele espanto como olham com uma pessoa que seja... nós somos bandidos mesmo na visão deles, traduzindo legal. E, fora isso, outra estratégia eles estão começando a criar também, né? Que é a corrupção de nossos parentes indígenas. Mas ainda estamos resistindo, né? A gente fala assim porque a gente vê muita luta dos parentes. Nós falamos aqui no Nome Só, eu estou falando mais do Nordeste, porque a gente está presente mais no Nordeste, mas dizer para os parentes aqui que estão presentes, nós estamos vivos na luta e contando, porque a gente anda em muitas aldeias e muitas retomadas, né? Como essa questão de Obrais. No mês de julho, eu estive presente lá nos Pataxó Ranhanhan, né? E muitos fatos, muitos relatos que os parentes diziam para nós, emocionados, né, com a situação, né? E eu nem vou falar muito porque está sendo transmitido ao vivo aqui sobre a situação, porque pode ser que seja um álibi para que os pistoleiros possam executar. Mas eu posso dizer que segunda-feira agora fez 8 dias que entraram 20 pistoleiros numa retomada nas Alegrias, de Itaju de Colônia, dos Pataxó Ranhanhan, e atiraram mesmo, descarregaram todas as munições de todas as armas que eles tinham. Então a situação não é fácil. Então a gente está aqui, não sei se vocês perceberam, a fala de todos que estão aqui são falas emocionadas, porque a situação está crítica, né? Hoje mesmo, o cacique do meu povo, um dos caciques do meu povo, o Caravente Serra, me ligou e falou que está só aguardando
o pessoal de Caraibeiras, que é a cidade, entrar, passar pela aldeia e fazer uma chuva de bala, que já mandou essa ameaça. Então, isso para nós é triste dizer, mas a gente já está acostumado, está se acostumando a viver com perigo, né? Então isso é tão comum para nós hoje em dia que é triste eu estar aqui falando, mas a gente está se acostumando a viver com perigo, viver se escondendo, né? Porque a Polícia Federal, como foi dizido aqui, caso de índio a gente não vai se envolver não. A Polícia Militar, esquece. Então quer dizer, nós estamos entregues a Deus e à força da natureza que nos proteja, né? Como o caso aqui do nosso parente Macuxi, que se não fosse pela própria imprensa deles, né, acho que a situação deles hoje acho que não estaria resolvida. E graças a um índio que foi baleado, até filmou e foi baleado, né, que a situação deles está acontecendo. Então, e a nossa luta é constante. Estamos em 2011, então quer dizer, os espelhinhos estão mudando, né? Hoje estão tentando aplicar outras coisas, outras formas de nos desestruturar, né? Por isso que nós, povos originários, temos que se chamar povos originários e resistentes. Porque cada dia que passa está ficando mais difícil a sobrevivência dos povos indígenas no Brasil, né? Porque se você faz o nosso ritual, não sei se alguém aqui já foi para Cararu, se tem algum para Cararu aí, nós temos o nosso terreiro tradicional, onde nós praticamos nosso ritual, que ele é feito escondido no meio da mata. Então quem não conhece, ele se perde. Então, quer dizer, isso foi uma estratégia do tempo do coronelismo, para que nós possamos estar praticando nossa uma manifestação cultural. Então, isso já veio de nossos antepassados. Muitos dos nossos antepassados morreram sem ver a nossa conquista pelas nossas terras, que nós não conquistamos ainda. E mesmo nós estando com as terras demarcadas e homologadas, como as 14.780 do nosso povo Pacararu, as pessoas ainda, os poceiros, contratam um pistoleiro para fazer o inverso, para tentar assassinar nosso povo que já está dentro de nossas terras. Então, quer dizer, a luta continua. E pelo jeito que a gente está vendo, não adianta nada a gente for conquistar nossa terra se nós não conseguimos viver em paz dentro de nossa terra. Ele está falando aqui, eu até brinquei de ontem para hoje, dormi, né, na casa do nosso colega, eu falei, eu dormi no hotel 5 estrelas, que já tem mais de quase 2 meses que eu venho dormindo na areia, né, saindo de uma retomada para outra. Estive em Capinauá, onde tem 2.000 índios concentrados na retomada. Estive em Pancará, que eles retomaram na área que vai ser supostamente construída a usina nuclear no sertão de Pernambuco, às margens do Rio São Francisco. Então, quer dizer, já é uma luta não com poceiro, mas e sim com o governo. Então, quer dizer, então em 3 momentos, em 3 retomadas, a gente vê 3 realidades diferentes. Um está brigando com um resort, né, com hotel fazenda. Outro está brigando com o governo, que está com a proposta da construção de uma usina nuclear no Nordeste, às margens do Rio São Francisco. E outro está brigando, meu povo se encontra brigando com poceiros. E o engraçado é que a terra já é demarcada e homologada e está sendo desentrusada. Então, quer dizer, não adianta nada nós conquistar nossa terra se a gente não tem paz ainda. Então, toda essa situação, toda essa questão, a gente requer de união. A proposta de nós estarmos aqui presente hoje, de estar conversando com os parentes que vivem aqui nessa cidade, e os outros, e vocês que não são indígenas, que estão aqui presentes, mas que são sensíveis à nossa causa, à nossa luta, né? Que nós precisamos de todo o apoio necessário, tanto daqui. Hoje nós temos o apoio da internet, né? Hoje tem algumas pessoas do meu povo que estão assistindo, o Tupinambá está assistindo, o Macuxi lá do Roraima também. Então, uma mobilização mesmo, a gente está fazendo isso daí, até questão de segurança, né? Porque é fácil eu estar falando aqui sobre as ameaças, sobre a nossa situação, sobre a criminalização,
E pensar que numa hora dessa, 8 horas da noite, meu povo está aflito na aldeia, porque escureceu, daí que o medo aparece, que não sabe de onde vem. Então é muito complicado estar aqui falando com vocês e estar com a cabeça, não só no meu povo, mas também no povo Pataxó Rarrã, no povo Tupinambá, nos Guarani, nos Macuxi. Então, sabendo que uma hora dessa é uma hora crítica, é a hora que os pistoleiros, que os segurança, que os policiais, que falou uma questão boa, que nesse sábado, que agora vai fazer 8 dias, eles fizeram uma tramóia, que seria cômico se não fosse trágico, assim diz. Porque eles do outro lado da pista deram 5 tiros para o alto, tacaram fogo numa moto, chamaram a polícia e falou que nós que atacamos eles, né? E gritava: não me rasgue, seus índios, não me mate. Daí, na hora não, mas no outro dia a gente deu muita risada, porque é cena de novela, acho que a Globo tem muita influência nessa questão. E até hoje eles falam que nós atacamos eles. Daí a gente fala: rapaz, se fosse para nós atacar vocês, não ia dar tiro para cima não, e nem ia queimar a moto não. Ia queimar vocês, a moto não tem nada a ver, né? Então, são coisas que a gente depara em nossa luta que, no caso desse, hoje a gente dá risada, mas seria como se não fosse trágico, mas é a realidade, né, que a gente está encontrando, né? Então, vou cancelar aqui porque a gente está cansado, né? E a gente vou passar aqui para o meu parente Sassá. Muito obrigado.